E aí, pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento às nossas aulas de operações ou de circuitos que geram operações aritméticas, então hoje nós vamos ver o subtrator completo. Na aula anterior, nós vimos o funcionamento do meio subtrator, que é um circuito que é utilizado para que a gente possa fazer a subtração utilizando apenas dois termos. A diferença do subtrator completo para o meio subtrator é que o minueno ele vai ter agora dois subtraendos, ou seja, ele tem o vai menos 1 e ele tem o elemento que vai ser utilizado ou que já seria utilizado no processo de subtração. Vamos observar no exemplo que está aí ao lado. Então, nós temos 46 menos 37. Quando nós fazemos a operação de 6 menos 7, a gente tem que pedir emprestado a dezena. Então, vai menos 1, que é a lógica do meio subtrator. No momento que a gente recebe esse menos 1, quando nós vamos fazer agora a operação da dezena, nós temos três termos, sendo que nós temos um subtraendo, na verdade, um minuendo e dois subtraendos. Então, em 4, que é o minuendo, nós teremos que retirar 1, que é o vai menos 1, e nós teremos que retirar o menos 3, que é o subtraendo. Consequentemente, nós temos três elementos de entrada e não apenas dois, como nós tínhamos no exemplo do meio subtrator. Então, a operação agora, ela tem três entradas e ela tem duas saídas. Por que duas saídas? Porque o elemento de operação pode não ser capaz de resolver a operação e ter que jogar menos 1 para o elemento subsequente. Então, por isso, nós continuamos tendo duas saídas neste processo de operação. Se nós temos, então, três combinações de entrada e duas saídas, nós vamos ter 8 combinações possíveis. Lembrando que o elemento A vai gerar um processo de subtração em relação aos demais elementos constituindos, ou seja, B e C', que é o elemento vai menos 1. Então, fazendo as operações, nós temos 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0. Então, 0 vai 0. 0 menos 0 dá 0. Só que 0 menos 1 dá 1 e vai menos 1. Como nós já falamos no vídeo anterior, não tem como a gente simbolizar menos 1 no Cout. Então, a gente coloca apenas 1, ou seja, um elemento 1, que vai ser por projeto, ou por projeto vai ser determinada a possibilidade, então, da subtração. No terceiro termo, nós temos 0 menos 1 dá 1 e vai menos 1. 1 menos 0 de C' continua sendo 1. Então, por isso, S é igual a 1 e Cout 1 do menos 1 que foi. Na quarta operação, nós temos 0 menos 1 dá 1 e vai menos 1. Só que ainda nós temos que pegar o resultado 1 e subtrair do C'. 1 menos 1 dá 0. Então, o resultado de S nesse momento vai ficar igual a 0, porque nós subtraímos 1 menos 1. A operação precisa ser feita sempre de 2 em 2. Depois nós temos aqui A e B. 1 menos 0 dá 1. O resultado menos C', 1 menos 0, continua sendo 1, vai 0. 1 menos 0 dá 1. 1 menos 1 dá 0, vai 0. 1 menos 1 dá 0. 0 menos 0 dá 0 e vai 0. O último termo, 1 menos 1 dá 0. Só que 0 menos 1 dá 1 e vai menos 1. Então, essa tabela é composta levando em consideração as regras que nós sabemos para compor a operação de subtração. Levando em consideração que para o projeto lógico do circuito de S nós precisamos encontrar as circunstâncias onde nós temos em S nível lógico alto, nós podemos chegar à expressão que simboliza essa ação, através dos momentos onde a gente tem S em nível lógico alto. Lembrando-se que todas as vezes que a variável estiver em 0, ela é barrada, e estiver em 1, ela é direta. A primeira vez que aparece em S1, nós temos 0, 0, 1, A barra, B barra, C'. A segunda vez, 0, 1, 0,
A barra, B, C embarrado. A terceira vez, 1, 0, 0. A, B barra, C embarrado. E a última vez, todo mundo em 1, A, B, C em, simbolizando essa expressão que a gente pode ver sinalizada embaixo dessa tabela. Então, levando em consideração que nós chegamos à expressão que é exatamente igual à expressão do somador, então da mesma forma nós vamos colocar em evidência Cin e Cin barrado. Chegaremos então à expressão onde Cin nós vamos ter A barra e B barra ou A e B, e Cin barrado nós vamos ter A barra e B ou A e B barra. Então nós já vimos que A barra e B mais A e B é uma porta coincidência, que é o mesmo de uma porta XOR barrada. Então nós vamos substituir lá por uma XOR barrada. Usando aquela mesma função que nós fizemos para visualização, vamos substituir A XOR B pela variável x, e aí nós teremos então Cin x barra ou Cin barra x, da mesma forma que nós vimos no caso do somador completo, no vídeo anterior. Então, neste caso, nós vamos ter S sendo dado como Cin exclusivo x, sabendo-se então que x é A exclusivo B, e voltando o processo, nós vamos ter então Cin exclusivo A exclusivo B, ou seja, S, ou a variável S do subtrator completo, ela é exatamente igual à variável S do somador completo, como nós já tínhamos visto. Já a função de Cout, os elementos uns estão em posições diferentes do subtrator ou, se comparados ao elemento do somador. Então, a primeira vez que ela acontece é 0, 0, 1, A barra, B barra, Cin. 0, 1, 0, A barra, B, Cin barrado. 0, 1, 1, A barra, B, Cin. E na última condição, todo mundo em 1, A, B, Cin. Então, essa nova expressão, nós vamos colocar em evidência Cin e A barra e B. Cin aparece nos dois primeiros termos da esquerda para a direita. Desculpa, nós vamos colocar em evidência o primeiro termo e o último termo Cin. Então, nós vamos ter A barra e B ou A e B. E o termo A barra B, nós vamos colocar os dois do centro. Cin barrado, Cin. Nós sabemos, então, que Cin ou Cin barrado dá 1, ou seja, A ou A barra é igual a 1, pelas expressões de simplificação que nós já vimos em vídeos anteriores. Consequentemente, sobra só A barra B. E aí, A barra e B barra ou A e B é uma porta coincidência, A coincidência B. Então, nosso circuito pode ser simplificado e chegamos então a Cout sendo dado por essa expressão. Então, nosso subtrator completo, ele vai ter o circuito semelhante ao circuito do somador completo, com uma diferença no circuito de Cout, mas a variável S tem a mesma estrutura. Então, agora nós podemos ver aqui o circuito do nosso subtrator completo. Então, S é dado por Cin exclusivo B, e o nosso Cout, ele tem uma pequena diferença em relação ao nosso somador, onde o A e B, na verdade o A exclusivo B, ele vai ter uma negação na saída, se tornando uma porta coincidência. Isso e Cin é uma das entradas da saída da nossa Cout, da nossa porta ou de saída da Cout. A outra é dada por A barrado e B, e consequentemente